poder colocar recursos na mão de quem... Bom, daqui a pouquinho nós voltamos com a entrevista via internet do governador Eduardo Leite. Eu e Osíris Marins estamos recebendo agora o ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A presença desse ministro aqui no Rio Grande do Sul é de extrema importância por causa da questão exatamente que o próprio nome do Ministério da pasta diz, a questão social. O senhor já veio no dia 30, veio na segunda visita também com o presidente Lula. Essa terceira passagem da semana passada para cá, qual é o objetivo do senhor desta vez no Rio Grande do Sul? Acompanhar, primeiro saudar aqui. Desculpe, boa tarde, ministro. Prazer, boa tarde, um prazer, todo o nosso povo do Rio Grande do Sul. Aqui agora para acompanhar já acontecendo, a partir daquela última vez que veio o presidente, aqui com os 3 poderes, e sim, trabalhar integrado com o governador Eduardo Leite, com cada um dos prefeitos, aqui o prefeito Sebastião, aqui também do município de Porto Alegre, trabalhar com cada um dos municípios, e são muitos, nós estamos chegando agora a 425 municípios já com situações de emergência e calamidade, e agora o que a gente está trabalhando? Salvar vidas é um caminho que ainda prossegue, reforçando aqui as equipes. Hoje veio comigo novas pessoas que vieram para ficar, para trabalhar, a Força Nacional, que se soma aqui a esse esforço da Defesa Civil, das equipes estaduais, a liberação de recursos. Aliás, estava vendo aqui no anúncio do governador Eduardo Leite, é uma tripartite, município, estados, governo social, com uma rede da assistência social, a nossa rede SUAS, que trabalha integrada com várias delas. Para quê? Para que a gente tenha as equipes de psicólogos, de assistentes sociais, enfim, ajudando. Aí nós temos 1 milhão de pessoas diretamente afetadas, aqui em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, enfim, várias regiões. Há pessoas que estão fora da sua moradia, desabrigadas, desalojadas. Eu visitei ali agora há pouco no sindicato, aliás, na escola Mesquita, né, ali dos metalúrgicos, na região norte aqui de Porto Alegre, uma unidade com pessoas ali abrigadas, ali cozinha solidária, a gente apoiando ali com a Conab, o Edgar Preto estava lá nesse instante com todos os líderes, e com o ministro, ali com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, garantindo compra de alimentos da agricultura familiar, da pesca, vinculado ao abastecimento das pessoas. Essa ajuda, ela também tem transferência de renda. A gente está fazendo agora, no próximo dia 17, antecipação do Bolsa Família, dia 24, do benefício da prestação continuada, inclusive liberando para receber um extra, um valor a mais, e com o BPC, ali para as áreas de calamidade, poder garantir uma condição de ter ali um valor a mais. Esse valor ele tem uma carência de 90 dias, depois é devolvido em 60 parcelas, sem juros, sem correção. A garantia também de apoio aos municípios para que tenham uma condição de ampliar suas equipes. Nós estamos vivendo uma situação extraordinária. E, é claro, integrado, veio comigo o ministro Juscelino. A gente quer resolver os últimos pontos das últimas cidades que ainda estão sem comunicação, que precisa resolver o problema de energia. Claro, com o ministro dos Transportes, o ministro Renan, que esteve aqui está o ministro Pimenta, o ministro Valdez, para garantir as condições de energia, água, que é muito grave aqui em Porto Alegre. A situação, teve aqui a primeira-dama, dona Janja, com um carregamento de equipamentos para poder já ir viabilizando. Mostramos ontem, inclusive, né? São 220 purificadores portáteis de água, né? Mas aquilo é uma etapa, outras etapas também chegando. Temos parcerias importantes com o setor privado. Aqui eu destaco hospitais, a rede da aviação, a Gol, a Azul, a Latam, também firmou compromisso todos os dias voos de Brasília, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que permite essa rede nacional de solidariedade, ou seja, esse mutirão de solidariedade, em que com
apoio da população do Rio Grande do Sul, que é muito solidária, mas também do Brasil, garantindo as condições de roupa. Eu visitei ali uma unidade de distribuição, muita gente solidária. Eu quero aqui fazer um agradecimento ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo de outros lugares que também aqui estão ajudando, a área da Polícia Rodoviária Federal, junto com as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, o ministro José Múcio ali coordenando. Ou seja, mas também assim, a área tem esse momento de salvamento. E aí, de resgate, né? De resgate, a gente, salvar as vidas, que é importante. Salvar as vidas. Que a gente ainda está vivendo nesse processo. Inclusive, eu quero aqui dizer, olha, a gente sente assim muito abalado com a quantidade de pessoas reveladas já como óbitos, outras registradas como desaparecidos. E, infelizmente, é preciso dizer, provavelmente ainda um número maior. São sempre 7 pelo último boletim já divulgado pela Tem os Defesa desaparecidos, Civil. né? Mas esse número de desaparecidos, eu acredito que existam subnotificações. Porque tem muita gente nas redes sociais perguntando sobre parentes, sobre amigos, sobre colegas. Se eu não me engano, são cerca de 130, 140 oficialmente desaparecidos em todo o estado. Mas esse número pode ser bem maior. Bem maior, infelizmente. Mas assim, registrar também que mais de 55 mil pessoas, quando eu vi aqui com o presidente Lula, um depoimento de uma igreja ali em celebração aqui em Porto Alegre, com 163 pessoas, e a água começou a inundar e as pessoas ali tiveram que ir para um segundo andar e com o chamamento da central ali integrada, eles vieram com helicóptero, serraram o teto, tiraram essas 163 pessoas. Não foi fácil esse resgate. Então, cito aqui esse exemplo para a gente perceber que são 55 mil vidas. Quantas dessas teriam morrido se não fosse esse trabalho aí extraordinário de tantas pessoas? O senhor já conhece o Estado, já esteve na tragédia do Vale do Taquari, só que desta feita nós temos Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Santa Maria, em Costa da Serra, região metropolitana em Porto Alegre. Não falei ainda nem da Zona Sul. Nunca tivemos isso nessa dimensão no Brasil. Eu sou do Nordeste, do Piauí. Ali a gente vive, às vezes, uma seca que pega vários estados. Mas tem estrada, tem energia, tem os hospitais, tem comunicação. Agora nós não temos temos um problema nada focado ali em um ponto, há abastecimento d'água, perda de produção. Aqui não, aqui é tudo. Agora, ministro, a tragédia abateu todos, indistintamente de classe social. Quem não está nos programas será cadastrado? Vai se levantar a burocracia desses processos? Sim, nós estamos trabalhando, de um lado, busca ativa para amparar quem precisa com transferência de renda, com o que for necessário. O presidente Lula, e aí agora, foi importante a vinda dele aqui, com os 3 poderes, como ele disse, o que os olhos não vê, o coração não sente. Claro. Quem vem aqui sai diferente, tá certo? Então, mas vejam, também dizer ao povo do Rio Grande do Sul que o Brasil não ficará só nessa fase aqui, salvar vidas, ajuda humanitária, mas também já preparando. Hoje o ministro Haddad, numa reunião com o próprio presidente da República, já anunciou as primeiras medidas. Nós estamos com vários grupos de trabalho, ainda ontem, sob a liderança do ministro Rui Costa, participando daqui o ministro Valdez, o ministro Paulo Pimenta, ali o Mandetta. A gente teve a oportunidade de planejar já para o médio e o longo prazo, onde nós vamos ter que reconstruir as rodovias, reconstruir a parte de rede elétrica, reconstruir. Tem ações que serão feitas com o setor privado e terão apoio, outras com o setor público. Mas a economia, ou seja, garantir as condições de apoio ao micro, pequeno, médio, grande. Empresas desapareceram junto com os municípios. Não, a constatação, aqui teve já uma agenda com a Federação da Indústria do Rio Grande do Sul, não se trata só de uma situação de uma empresa que precisa de apoio. É uma empresa que desapareceu. Uma empresa que desapareceu. Ou seja, ela não existe mais, a água levou. Então aqui precisa ser mesmo uma mão, não é assim, muito forte para poder... Vai ter que ter recurso a fundo perdido. Haverá. Sobre tudo isso. Não tem jeito. Aqui nós vamos ter que ter um mix de fundo perdido, financiamento
o próprio programa que o presidente tinha acabado de lançar, Acredita, nós já estamos colocando ele com um olhar especial aqui. Eu acompanho diretamente o programa, focado nos micro, pequenos, é quem fatura até 4.800.000, mas vamos ter também linhas de apoio para as médias e as grandes empresas também. O seguro-desemprego será estendido em mais 2 meses, né? Ontem foi anunciado o seguro-desemprego, o saque do FGTS, ou seja, foram várias medidas que foram adotadas. E a outra, a gente também não está deixando de reconhecer que nós estamos vivendo uma crise que precisa ser olhada por conta das mudanças climáticas. Claro. Por conta disso, ações voltadas para a contenção e a prevenção. Então, na prevenção, a necessidade de se encontrar uma alternativa em relação à vazão dos rios, é preciso aprofundar a calha, é preciso ali um barramento, há necessidade de um dique, ou seja, vamos ter que investir. O sistema de bombeamento de água deu problema. Como é que nós vamos reconstruir ali em parceria com os municípios, em parceria com o governo do estado, o setor público, o setor privado, como é que a gente vai lidar com esses problemas que já foram revelados, podem se repetir. Garantir que a gente possa olhar, vamos dizer assim, que não se trata mais de um episódio isolado. O que o Rio Grande do Sul revela, como você lembrou, você tem nos 4 cantos do estado e no centro. Tá certo? E a tragédia do Vale do Taquari, o ano passado, em setembro, foi o aviso. Exatamente. Antes dessa, em 2022, teve no litoral, Três Forquilhas, Maquiné, né? Foi o primeiro, em 2022. Depois o Vale do Rio Pardo. E agora esta. É exatamente em 5 isso. regiões. Então, a gente tem que cuidar de quem mais precisa. Está aqui o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, cuidando de crianças, cuidando a nossa rede. Nós estamos com as equipes aqui, uma das liberações de cofinanciamento que fizemos é para ter equipes exatamente para essa busca ativa. E aquele asilo que cuidava de idosos, como é que vamos fazer agora? E aquelas pessoas ali da população de rua, os indígenas, nós estamos com 102 comunidades indígenas. Sim, existem várias comunidades. Debaixo d'água, ali com a ministra Sônia Guajajara, a gente trabalhando para poder garantir as condições desse atendimento. Então, o que eu estou contando é mesmo uma operação de uma guerra que ainda não terminou. Ela em etapas. Eu costumo dizer que nós, os seres humanos, porque não se trata do Brasil apenas, os seres humanos do planeta declaramos guerra à natureza. E agora desequilibrou e a natureza está reagindo. Então nós estamos vivendo uma guerra constante, permanente, ela pode se repetir. Isso também não é só aqui no Sul. O ano passado para cá... Nas últimas horas teve 12 tornados nos Estados Unidos, em sequência. Exatamente. A gente viveu a Amazonas, seca, enchente, seca, Litoral enchente. norte de São Paulo. Litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, o Nordeste ali, Maranhão e outras regiões, Paraíba, enfim. Eu estava na Bahia, lá levando um 3º carregamento de alimentos, e naquele dia tive que encarar uma enchente. Olha que situação. Então, e mais, a gente estava acostumado assim, é o período chuvoso que não choveu, é o período da seca que se estendeu. Agora não, é o período da seca que tem ciclone, é o período chuvoso que não chove. Então, a humanidade tem que se tocar, que a gente tem que trabalhar. O presidente Lula colocou 84 bilhões de reais disponíveis para a chamada prevenção e contenção aos efeitos da mudança climática. A ministra Marina coordena, junto com a ministra Luciana da Ciência e Tecnologia, o próprio Ministério da Defesa, Ministério da Integração, um sistema de monitoramento, um sistema de acompanhamento, de alerta e de prevenção, e já listamos mais de 3.700 pontos no Brasil. Certamente pessoas que moram aqui na margem da lagoa, do rio, que precisam agora, vamos reconstruir a casa, nós vamos ter que colocar num local seguro. Que é o caso de Roca Salles, Mussum, Arroio do Meio, onde o rio não faz mais a volta, ele passa reto. Olha, conversei com o prefeito de Roca Salles, ele disse, olha, não dá mais para construir aqui, tem que ser em outro local. O próprio rio Jacuí, em Eldorado do Sul.
Né? Antes de desembocar no Lago Guaíba, o rio Jacuí, que recebe o rio Taquari, o rio dos Sinos, o Gravataí, o rio Pardo, ele, antes de desembocar no Guaíba, ele passou por cima, literalmente, da cidade de Eldorado do Sul, que ficou 100% debaixo d'água, né? Eldorado, que fica do outro lado aqui do Lago Guaíba. Estive lá naquela última enchente, Sim. em Eldorado, ali naquela região do dique, ali com as plantações tudo inundadas, os pescadores, nós estamos com uma preocupação com os pescadores. Ainda ontem eu conversei com a equipe central, com o ministro André de Paula, para a gente ter um olhar para pescadores, pescadoras. Enfim, o que eu quero aqui trazer em nome do governo do presidente Lula é que, independente de partido, de disputa política, eu gostei muito da fala de todos que falaram no dia que estivemos aqui. Era o presidente, era o governador Eduardo Leite, era nosso prefeito de Porto Alegre, de outros, enfim. Aqui agora é hora de botar a disputa de lado. Sei que é um ano de eleições municipais, porque tem uma população numa situação dramática. Pessoas que perderam seus entes queridos, perderam sua casa, sua vida, precisam de amparo. E nós vamos ter que trabalhar com muita dedicação para isso. O governo vai manter base em cada uma dessas regiões. Vale do Pardo, Taquari, Porto Alegre. Exato. O que nós estamos trabalhando é para ter um centro integrado, que é aqui em Porto Alegre, mas ter em cada uma dessas regiões... As cabeças de ponte. Exatamente. Segundo, integrado sempre, municípios, Estado, governo federal. E mais o setor privado. Quero agradecer, inclusive, às entidades que de várias regiões do Rio Grande do Sul estão trabalhando, assim como outras de outras regiões do Brasil. Esta solidariedade é importante, porque tem lugar que o terceiro setor chega com mais facilidade do que o próprio Estado. Aqui a aprovação que tivemos do decreto legislativo no Congresso coloca desamarrado de uma série de limites que a legislação brasileira tinha, o atendimento ao Rio Grande do Sul. O valor que for necessário será garantido ao Rio Grande do Sul. Aquilo que for essencial para salvar a vida, para ajuda humanitária, para a reconstrução, pode acreditar, não é um jogo de palavras. Estamos vindo acompanhando, e onde eu estou andando é ver. A cesta de alimento está chegando, aqui como é que está para consertar a estrada, para consertar comunicação, energia, sistema d'água, enfim. Por quê? Porque não pode criar ilusão que isso aqui tem solução amanhã. Não. Infelizmente, nós vamos ter aqui uma caminhada, em alguns casos, eu diria até 1 ano, 2 anos. Para reconstruir cidades. Né? É isso que estamos falando. Então, eu agradeço aqui o Sistema Bandeirante pelo trabalho sério, dedicado e esse olhar Nós é que agradecemos. de orientação. Viu? Muito obrigado mesmo. Ministro. Agradecido. Estamos em cadeia também com a Rádio Bandeirantes 94,9. Conversamos com o ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. Boa sorte aí, o senhor vai continuar aqui no Rio Grande do Sul até quando? Eu fico, está ficando uma equipe agora, eu estou indo e vindo. Amanhã tem uma agenda também, SOS lá em Maceió, em Alagoas. O presidente vai estar indo hoje, eu estou a encontrar com ele lá amanhã, e de lá devemos ter uma agenda. Veja só, um problema de seca, né, numa outra região. Mas assim, nós vamos estar com as equipes aqui, todas as áreas e acompanhando. E, mais uma vez aqui, pedindo as bênçãos de Deus, Amém. Como a gente diz no Nordeste, se for chover, que chova de mansinho, né? Para ver se a gente continua também. Porque vamos ter que apoiar a agricultura, vamos ter que apoiar todas as áreas. Então, Deus abençoe aí o nosso povo do Rio Grande do Sul e aqui, sem nenhuma dúvida, é uma mão estendida que não larga para a gente estar juntos aqui nessa reconstrução. Uma mão não solta a outra. Uma mão não solta a outra. Obrigado mais uma vez. Ninguém larga a mão de ninguém. Viu? É isso aí. Isso, Obrigado, exatamente. viu? Obrigado. Obrigado. Por favor, por lá, ministro.